Nós estamos numa minissérie, né, em alguns poucos capítulos, tratando sobre os 5 pontos do calvinismo, as chamadas as doutrinas da graça. E eu quero relembrar-nos um pouco da aula passada, porque é preciso que nós relembremos, porque hoje, a aula de hoje está pendurada na primeira aula, na aula anterior. Está dependente também, é uma questão até lógica, de entendimento. Para que nós entendamos bem a doutrina de hoje, nós precisamos entender e sermos lembrados da doutrina da semana passada. Só o que nós veremos nessa minissérie, as raízes históricas e a depravação total. O primeiro ponto, a primeira aula foi semana passada. Hoje veremos eleição incondicional. Não sei se vai ser um assunto para uma aula, tá? Dependendo da participação, não tenho pressa, não podem participar, tá? Mas como é um assunto complexo, talvez a gente estenda aí para 2 aulas sem problema algum. Expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Tá? O que nós falamos semana passada? Eu só vou lembrar vocês disso que aconteceu. Lembra então que, vindo da tradição da Reforma Protestante, uma segunda geração de teólogos dessa reforma começa a surgir na Suíça, ali com o João Calvino. Olha só o tempo de vida dele. E Calvino então sistematiza algumas doutrinas. Ele não concorda em tudo com Lutero, ele começa a ajustar algumas coisas fundamentado na palavra de Deus, que ele entende que Lutero ainda não havia trabalhado, ou havia trabalhado de forma que precisava de ajuste ainda. Então João Calvino sistematiza algumas doutrinas e ensina e forma muitos pastores. Anos depois, veja aqui, Jacó Armínio é um professor na Holanda de teologia reformada. Ele ensina também conforme Calvino ensinava. Só que Armínio tem algumas divergências com o ensino de Calvino. Como professor, ele não concorda com algumas coisas que Calvino, já morto, tinha escrito. Então Armínio discorda de alguns pontos. Alguns alunos desse Jacó Armínio, alguns alunos, depois da morte dele, já em 1610, tá? Então vejam, depois que ele morre, alunos de Jacó Armínio dizem: olha, vamos levar à frente as discordâncias de Armínio com o que Armínio tinha com Calvino. Vamos fazer um documento para a igreja da Holanda, dizendo: nós não concordamos com essas doutrinas que Calvino sistematizou e organizou. Esse documento, composto aí, redigido pelos discípulos de Armínio, que já tinha morrido também, foi chamado aí dos 5 artigos dos remonstrantes, daqueles que foram pleitear algo, aqueles que foram contra o ensino, ok? Então, eles levam a igreja da Holanda, que na verdade é a igreja e Estado juntos ali. O que a igreja da Holanda decide fazer? Vamos formar uma reunião para receber esses 5 artigos e dar uma resposta. Essa reunião, esse sínodo, foi conhecido como o Sínodo de Dort, que foi na cidade de Dort, ou Dordrecht, na Holanda. Foram 7 meses de reunião para então se produzir um documento, os cânones de Dort. Então, o que são os 5 pontos do calvinismo? Nada mais são do que uma resposta a 5 artigos que vieram dos discípulos de Armínio, dizendo: não concordamos com a doutrina sobre a salvação que Calvino sistematizou, com 5 pontos. Então Calvino e Armínio já tinham morrido nisso, eles nem souberam disso, né? Foram os alunos deles que foram os protagonistas aí dessa celeuma, dessa confusão aí, ok? Então, o que os discípulos de Calvino escrevem como resposta depois dessa reunião? 5 respostas, uma para cada ponto que veio. Então foi conhecido como os 5 pontos do calvinismo. Esse termo não era usado, tá? Calvinismo, como disse o David semana passada, Calvino certamente não gostaria desse termo, talvez nem Armínio também, tá? Mas o ponto é que ficou conhecido assim, porque foi uma resposta dos calvinistas, ou dos reformados da Holanda, aos 5 artigos trazidos pelos holandeses arminianos. E formou-se um acróstico na língua inglesa, né? Em português não dá para formar esse acróstico aqui.
Tá? Por isso a flor símbolo do calvinismo é a tulipa. Tá? É uma flor, inclusive, muito comum na Holanda. Então a tulipa ficou sendo a flor símbolo do calvinismo, porque nos faz lembrar de forma rápida quais foram os 5 pontos que os calvinistas responderam aos arminianos. E lembrando, isso aqui não esgota o calvinismo. O calvinismo, como bem falado semana passada, é uma visão de mundo, da vida, como a gente interpreta a vida. Aqui é um recorte do calvinismo para falar de salvação, e ainda assim não esgota, tá bom? É só uma resposta a 5 artigos que vieram: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. O único comum aqui é o P em português, né? Por isso, então, o tulipe. Ok, lembramos disso semana passada. Na semana passada, a aula, e aqui eu quero relembrar porque é importante, o que nós falamos sobre o primeiro ponto do calvinismo? Depravação total. Quais foram as perguntas respondidas? Qual é a condição, qual é a capacidade do homem quando se fala de salvação? O ser humano, qualquer ser humano, quando se fala de ir a Deus para ser salvo, qual é a capacidade dele? Qual é a condição dele? O ser humano é capaz de escolher em sua condição natural, por seu desejo natural, ser salvo ou ir a Deus para a salvação? É isso que a depravação total responde. A minha capacidade, e de qualquer ser humano que nasce, de ir a Deus para ser salvo por mim mesmo. Eu querer ir a Deus. Até onde o pecado corrompeu a vontade humana no que diz respeito a ser salvo. O ser humano pode e quer. O ser humano é capaz de. O que a depravação total responde é: o que é depravação total? É a condição, é o estado de morte, não é doença. É morte espiritual do ser humano que, manchado pelo pecado, possui todo o seu ser corrompido. Por isso é total, tá? Lembrando, não é que você é tão ruim quanto você pode ser. É total no sentido de abrangência. Todo o seu ser, todas as suas faculdades foram manchadas pelo pecado. A sua mente, a sua cognição está afetada, não é? Isso é empiricamente, a gente consegue ver isso fácil. Você não sabe tudo. Então você tem dificuldade de entendimento de muitas coisas. A tua mente está manchada. A tua emoção está manchada, você sente coisas ruins. Os teus afetos muitas vezes são ruins. A tua vontade, você quer o que não deve. E o teu corpo também é manchado pelo pecado. Você fica doente, você morre. Então não tem nada no ser humano, não tem coisa alguma no ser humano que está isento da mancha do pecado. É isso que a depravação total significa. E isso torna o ser humano incapaz de querer ou poder ir a Deus por si mesmo para a salvação. Por que isso é importante? Porque nisso está pendurado o ponto de hoje. O ser humano é incapaz de, ao menos, se preparar, de querer ir a Deus para ser salvo. Ele não pode isso. Ele é incapaz. Pô, pastor, mas isso aí é da sua cabeça, né? Aí nós vimos semana passada textos. E aí eu quero lembrar, porque eu quero provar biblicamente essa condição de todo ser humano que nasce vindo de outro ser humano por relação sexual natural. Se tem um filho vindo de um pai e de uma mãe, nasce assim, nessa condição. A não ser um que não veio de uma relação natural. Por isso ele não herda essa condição. Ah, não, isso é cristologia. Provas bíblicas. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. É a prova de que o homem no seu estado natural de nascimento, ele não aceita as coisas do Espírito. E mais, ele não é capaz, esse poder aqui não é de proibição. Você não pode entrar aqui, não é isso? Você não é capaz de entender, porque são coisas espirituais. E o homem está espiritualmente morto. Vocês estão mortos nos seus pecados. Paulo está escrevendo para pessoas que estão lendo, então ele está escrevendo para defunto. Qual é o morto aqui? Espiritualmente falando. Vocês estão mortos dos seus pecados. Isso matou vocês espiritualmente, qualquer condição de vocês poderem aceitar ou entender coisas espirituais.
E éramos por natureza, mesmo versículo, ó, de Efésios, e éramos por natureza o homem natural, filhos da ira, como também os demais. O homem nasce inimigo de Deus, porque ele nasce manchado completamente. Pois não? Por causa da queda, que é maiúsculo, né? Lá em Gênesis 3, o homem desobedeceu a Deus. Essa desobediência trouxe para o homem essa mancha que foi passada para todo ser humano. Gênesis 3 acontece isso. Em Gênesis 4, Caim mata Abel. Gênesis 5 tem lá escrito, eu mostrei semana passada, que Adão gerou filhos à sua imagem e semelhança. O que isso quer dizer? O capítulo 5 prova. E viveu fulano tantos anos e morreu. O capítulo 5 é inteiro de viveu tantos anos e morreu, provando que a morte passou para todos. Por que todos morrem? Isso é uma pergunta interessante que faz link com qualquer religião. Por que todas as pessoas morrem? Porque o salário do pecado é a morte. Então todos são pecadores. Mas aí eu falei semana passada, né? Até as criancinhas pequenininhas, por que morre um neném no útero? Porque o salário do pecado é a morte. Ele não precisa fazer algo, ele já é pecador. Por isso a morte chega para todos, porque ela é passada por causa do pecado. Tudo bem? Então isso não só biblicamente é provado, mas empiricamente a gente vê isso. Cientificamente. Por que morre criança que não fez nada ainda? Não é? Não fez nada ainda. Isso, ali, a morte física veio em consequência, mas a morte espiritual estava ali também. Aconteceu a morte espiritual lá. Isso, exatamente, as duas. Tanto a morte física veio, não veio no momento, Deus teve ainda misericórdia, mas a morte espiritual chegou no momento. Tudo foi afetado. Exato. Por isso que a morte, mesmo sabendo que ela vai chegar, quando chega a gente chora, a gente não consegue lidar bem com a morte, porque é algo estranho a nós. Você sabe, todos sabemos que vamos morrer, não é? Mas quando chega perto, é difícil, porque não é natural nosso. Tudo bem? Então olha só, mas o texto, todos aqui em vermelho estão debaixo do pecado. Judeu e grego ali para Paulo é todo mundo do mundo. Pode dividir o mundo ali para Paulo em dois: judeu e quem não é. Todos. Não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, olha só, não há quem entenda, não há quem busque a Deus aqui para a salvação, não é? Todos se extraviaram, não há quem faça o bem. Então, isso aqui são provas bíblicas, dos diversos textos eu dei 4, para dizer, tudo bem com esse primeiro ponto? Todos estão mortos espiritualmente, incapazes de ir a Deus por si mesmos, tá bom? Então, eu terminei a aula com essas perguntas. Como então, nesse estado, você pode ser salvo? Se você concorda, entende que é esse o estado de todo ser humano, qual é a solução para o homem a respeito de ser salvo? Essa pergunta ficou semana passada. Precisamos dar uma resposta a isso. E aí a gente vai entrar num assunto muito, assim, que eu tenho a menor capacidade, humanamente falando, por isso que a Escritura está aqui, de dizer isso de forma que você fique pacificado. Eu espero, de alguma maneira, que você se pacifique. Não sei se eu consigo terminar hoje, porque de fato é um assunto muito complexo, mas vamos lá, vamos tentar, tá bom? Podem perguntar, tá? Fiquem à vontade aí, não se constrangam. Se eu não souber responder, a Maria Deus está aqui, ele responde tranquilamente. Bom, eleição, deixa eu voltar aqui, incondicional. Então olha só, uma vez que todos nós somos tão corrompidos que nós não podemos nos achegar a Deus para a salvação por nós mesmos, está claro que a solução precisa vir de dentro ou de fora de nós? De fora de nós. Porque se você aceitou esse primeiro ponto, você tem que aceitar por lógica que a solução para você ser salvo está fora de você. Tudo bem? Se de fato o homem está morto em seus pecados, preso nessa situação de pecado, então a solução tem que ser de fora dele mesmo. E a ação de Deus para salvar pecadores
está fundamentada nessa doutrina chamada da eleição, sem qualquer condição, incondicional, tá? Então, aceitar ou rejeitar o primeiro ponto, que é a depravação total, vai determinar em grande parte como é que você vai lidar com os outros pontos. Por isso que eu tive esse cuidado de, vamos voltar ao primeiro ponto. Você precisa entender o primeiro ponto, da sua condição de qualquer ser humano diante de Deus como pecador. Não aceita e não entende. Morto, não quer ir a Deus, nem pode ir a Deus. Essa é a condição, tá? Então, a doutrina da eleição incondicional, se você aceita o primeiro ponto, ela é a consequência lógica do que vai acontecer para a salvação. O que é eleição? Eleição se refere a quê? Eleição se refere à escolha de um lado só, unilateral, só um lado escolhe, unilateral e soberano de Deus quanto àqueles a quem salvaria. O termo eleição é escolha de um lado, de forma soberana, quanto àqueles que ele quer salvar. E incondicional por quê? Porque não há nenhuma condição que o homem tenha que satisfazer antes de Deus escolher salvá-lo. Por quê? Primeiro ponto, porque o homem é incapaz, morto. Como é que um morto satisfaz uma condição? Percebe a concatenação lógica disso? Como é que um morto espiritual satisfaz alguma condição para Deus falar, ok, então já que você fez isso, eu te escolho. O que nós estamos dizendo é que essa eleição, essa escolha de Deus, não tem condição nenhuma vinda de você. Alguma. Porque você é incapaz de, em seu estado natural, procurá-lo ou agradá-lo de qualquer maneira. Certo? Vamos lá, eu sei que sua cabeça pode estar fervendo aí, mas vamos lá. Tem uma relação lógica entre as doutrinas, então, o primeiro ponto, a depravação total, e a eleição. Montei um silogismo. O que é um silogismo? É uma forma de estruturar um raciocínio lógico. Tá bom? Não precisa se preocupar com esse termo, não. Como é que eu estruturo um raciocínio? Uma das formas é um silogismo. Premissa 1, premissa 2 e conclusão. Se as premissas estiverem corretas, forem verdadeiras, a conclusão é verdadeira. Se alguma premissa estiver errada, a conclusão vai ser errada. E aí vocês podem questionar as premissas para dizer, opa, essa premissa aí não é boa não. Vamos lá, vamos tentar questionar essas premissas. Premissa 1. O ser humano está morto espiritualmente e por si mesmo não pode ir, nem mesmo querer ir a Deus para a salvação. Concordamos com a premissa 1? Biblicamente? Não sei se o seu afeto concorda, mas a Bíblia está dizendo isso. Vai ter quem discorde. Muita gente vai dizer, mas eu que vim aqui para a igreja. Isso, nós falamos... Nós falamos isso semana passada. Vir à igreja é uma coisa, ou procurar espiritualidades, procurar religiões é uma coisa. Ir ao Deus verdadeiro para a salvação por meio de Cristo é completamente outra. Tá? Você pode procurar respostas espirituais, procurar ao Deus e Pai de Jesus Cristo por meio da mediação de Cristo por si mesmo é outra coisa. O que você está falando é importante pensar em João 6, né? Aquela multidão que estava atrás dele, a procura do milagre de multiplicação de pães, ele já tinha feito uma, né? Isso. Então eles estavam, quando Jesus fala, aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue, então muito a maior parte das pessoas vão embora. Foram embora. Acha um discurso duro e só os discípulos ficam, ainda com Jesus. O que ele está falando é, muitos foram procurar Jesus porque Jesus tinha o que dar para eles. Queria interesse. E aí Jesus falou assim, vocês vieram para cá por causa de pão? E aí Jesus dá uma dura neles e muitos vão embora. E até alguns discípulos pensam, e aí, a gente vai também? E Pedro, para onde nós vamos se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus fala, vocês querem ir também? Vamos. Vocês estão me procurando só por interesse? Então muitos vão à religião por interesses. Ir a Deus para ser salvo por meio de Jesus é outra coisa. É isso que eu estou falando aqui. Então a premissa 1 está correta, tudo bem? Premissa 2. Algumas pessoas de fato vão a Deus para a salvação, sendo ressuscitados da sua morte espiritual. Premissa 2 está certa? De fato, algumas pessoas vão a Deus e elas são vivificadas espiritualmente. Qual é a conclusão? Deus é que fez isso. Porque em si elas não podem. Tudo bem com esse silogismo 1 aqui? Então é Deus que tem que fazer. 2. Próximo silogismo. O ser humano está morto espiritualmente e por si mesmo não pode e nem mesmo quer ir a Deus para a salvação. Igual a premissa 1.
concordamos. Algumas pessoas, de fato, não vão a Deus para a salvação, morrendo sem terem sido ressuscitadas espiritualmente. É verdade ou não é isso? Algumas pessoas morrem sem ir a Deus. Isso é verdade. Qual é a conclusão que você tem que chegar? Deus não fez nelas o que fez em outras. Pensa bem. Você concorda ou não? Precisamos concordar com isso. Porque se é Deus que tem que fazer algo para a pessoa ir a Ele, porque a pessoa, né, está morta, e se algumas pessoas vão e outras não, Deus não fez em umas e não fez em outras. Tudo bem? Não, mas tá, tudo bem. Não é tudo bem, né? Mas a gente... Tudo bem, porque essa é a revelação. Isso é o que nós temos aqui. Como ser humano morto, E é isso. pecador, a minha tendência é não aceitar. Por que não eu e por que ela? Exato, é isso que nós vamos tratar com a doutrina da eleição. É por isso que os nossos afetos são pegos agora. Porque você vai dizer, eu já estou dizendo, é injusto. Eu vou tratar disso, não sei se hoje ainda, mas eu vou tratar dessa justiça. Tá bom? Aqui na Terra, se você elegeu fulano tal na eleição e o outro elegeu o outro, um chama o outro de injusto. É. Mesmo nós, né, pecadores, aqui na Terra, não somos Deus, né? Se você elegeu tal pessoa e a outra elegeu outra, um chama o outro de injusto. Então, isso quer dizer que nós aqui, né, concordamos com as premissas, porque entre nós aqui, nós aceitamos. E não outro. Porque não aceitaríamos o Deus perfeito. Ali. A escolha do Deus perfeito. A escolha dele. Exato. Vamos lá. Quais são as conclusões gerais que eu posso tirar dessa parte introdutória? Conclusão. O homem não é capaz de ir a Deus para a salvação. Concordamos com isso biblicamente, é isso que a Bíblia diz. Somente Deus pode dar vida espiritual ao ser humano, vivificando de seu estado de morte espiritual, para que ele possa ir a Deus e ser salvo. Se a solução do homem está fora dele, é Deus quem tem que dar essa solução. Deus quem faz isso. É Deus quem dá vida ao homem, para que o homem então busque a Deus. Há pessoas a quem Deus vivifica espiritualmente, por isso vão a Deus para a salvação. E há pessoas a quem Deus não vivifica espiritualmente, por isso não vão a Deus para a salvação. Aí a tua pergunta: por que alguns e não todos? Certo? Eu estou tentando construir com você um raciocínio mesmo para a gente entender essa doutrina, que não é fácil, mas é bíblica. A gente tem que ser fiel às Escrituras, ainda que isso nos doa um pouco de nosso afeto, mas nós descansamos no Senhor. Vamos lá. Resposta: porque Deus escolheu salvar alguns e não a todos. Deus elegeu alguns para a salvação e não a todos. A pergunta é se isso é bíblico. Porque nós sabemos que muitas outras linhas cristãs dizem que a eleição é uma doutrina diabólica. Talvez você já tenha ouvido isso de onde você vê. É uma doutrina do diabo. Porque Deus escolhe alguns e não outros. Eu estou fazendo o processo de fazer você pensar coerente e logicamente, para que você entenda por que nós estamos chegando a essa conclusão ainda sem texto bíblico. Já eu vou colocar 24 textos bíblicos para a gente ver, que são um pouco ainda do que tem, sobre eleição. Tá? E importante, termos eleitos, eleição, predestinação, escolhidos, estão na Bíblia ou não estão? Estão. A questão é que você tem que lidar com esses termos na Bíblia. Eleitos, predestinados, escolhidos, eleição. Inclusive, tornaram-se textos, expressões usadas, pré-determinação. Esses termos são usados para se referirem a cristãos, os eleitos, muitas vezes, né, são conhecidos assim. Né? A questão é, historicamente, de que forma esses termos são interpretados. Porque todas as linhas teológicas da reforma protestante vão dar resposta à eleição. Eles não podem não lidar com o texto. O texto está lá, eleitos, eleição. Como é que o católico lida com isso? O luterano, o metodista, o batista, eles vão lidar com isso, porque não tem como tirar a palavra dali. E se temos a Bíblia como fonte de fé e prática, e palavra inspirada de Deus, a palavra está ali, eleitos, escolhidos, predestinados, pré-ordenados. A questão é como nós vamos lidar com esses termos.
Não dá para negar que eles estão. Renan? Eu acho que o grande desafio é porque existem outros versículos que parecem que Deus fala outra coisa completamente diferente. E na verdade Deus fala as duas coisas que são verdades. Aquele que crê será salvo e aquele que não crê será condenado. Isso. Deus parece que ele dá as duas verdades como verdades únicas. Não que uma se oponha à outra. Isso. Porque eu acho que esse é o grande desafio. Peraí, mas o texto fala que Deus elege, mas ao mesmo tempo Deus fala aquele que Quem não crê não vai ser assim. Exatamente. eu acho que entra aí. São verdades que andam juntas. É isso que a gente tem que entender. São verdades que andam, elas não se contradizem. Elas andam juntas. É o que a gente chama aí de talvez um paradoxo. É uma coisa que a gente não consegue entender, mas que não se contradiz. O que se contradiz é esta Bíblia é preta e esta Bíblia é branca. Isso são verdades contraditórias. Isso são afirmações contraditórias. Mas eu dizer, Deus elege alguns. Quem crer será salvo e quem não crer será condenado. Não estão se contradizendo. Estão andando juntos. A gente vai ver isso, tá? nesse estudo. Vamos lá. Então, a pergunta é se isso é bíblico. Tá? O que o arminianismo, os alunos de Jacó Armínio disseram naquele artigo que eles escreveram? Eles pegaram essa doutrina que eles não concordavam de João Calvino e disseram: nós não concordamos e escrevemos isto aqui, ó. Segundo eles, Deus escolheu, veja, eles têm a questão da escolha de Deus, eles têm que lidar com isso. A questão é que eles lidam de uma perspectiva. Deus escolheu as pessoas para a salvação antes da fundação do mundo, baseado em sua pré-ciência, seu pré-conhecimento. Ele previu quem aceitaria livremente a salvação e predestinou os salvos. É uma fé prevista. Então, no túnel da história, que Deus sabe o futuro, Deus olha lá em 1990 e tanto, fulano vai crer. Então, antes do mundo ser criado, Deus o elege, porque Deus consulta o futuro e vê quem, por sua iniciativa própria, crerá. Então, Deus, antes da fundação do mundo, elege. Isso é o que o arminianismo diz, os discípulos de Armínio disseram. Ainda eles, apesar de mal e corrompido pelo pecado, veja, eles também entendem que há uma corrupção no homem. O homem escolhe crer por uma graça prévia que lhe é dada. Tem uma graça prévia que habilita o ser humano e ele por si, mas essa graça escolhe crer. Com base nessa escolha humana, Deus, que conhece o futuro, elegeu esse homem para a salvação. Entenderam o pensamento de Armínio? Esse é o pensamento da maioria dos evangélicos brasileiros, grande maioria, tá bom? A absoluta maioria tem esse pensamento. Deus elege, eles lidam com o termo eleição, porque tem que lidar, mas como? Com base no conhecimento anterior que ele tem do que vai vir. Então a branca creu em Cristo. Então Deus, antes da fundação do mundo, elegeu a branca, porque ele consultou o futuro e viu que ela creria. Se Deus fala que quem crê, quem não crê, me parece que tem uma opção. Você pode crer, como você pode não crer. Então, Parece é isso que o Renan falou. Nós temos que olhar os textos e entender o que os textos estão se propondo a dizer, lembrando que os textos estão dentro de um livro, da Bíblia. Então, você tem a escolha humana, você tem o chamado a crer. A questão é se a escolha humana é autônoma de Deus. Essa escolha é a Raquel pela Raquel, ou a Raquel precisa ser habilitada para crer? Então, me parece que não é essa graça aí que ele está falando. Então, você é uma arminiana, legal. Olha Eu aí. fui criada assim. Eu fui criada assim, e para mim. Ok, nós vamos tratar disso, porque o que eu estou dizendo é que não é que não há fundamento qualquer, é burro, e não é isso. É que eles entenderam, estudando e tentando chegar a uma conclusão sobre eleição, que nós cremos assim. O que nós vamos mostrar no decorrer dessa aula e da próxima, não vai dar tempo, é que existe a realidade da escolha da Raquel, somente se você for habilitada por Deus, porque se você concorda com o primeiro ponto, que é a depravação total, a Raquel não pode escolher. Mas tem uma graça prévia que a habilita. Essa graça prévia te habilita a querer ou não,
ou ela te dá vida para você então escolher a vida? É esse o ponto. Por isso que o arminiano se confronta com o calvinista aí, justamente aí, nessa graça prévia. O arminiano diz: essa graça prévia me habilita a sim ou não. O calvinista fala: essa graça prévia não é graça prévia, é vida implantada. Você ressuscitou. Não tem como você falar: quero morrer de volta. Você já está viva. O que nós divergimos é aí. A graça prévia para nós é a regeneração, não é graça prévia para eu sim ou não. É a vida no morto. Quando um morto recebe vida, ele vive. Ele não vai morrer de novo espiritualmente, ele está vivo agora. É aí que nós divergimos, mas esse é um assunto para graça irresistível, não é para essa. Mas vamos lá, a gente vai construindo. O pai também dá até uma explicação do segundo calvinismo, bem simples, pastor. Ele fala que todo aquele que nele crê, Sim. ele fala que não é todo aquele que não está sendo feito Assim, a questão. É uma interpretação que ele dá, que dá uma clareza para o texto. E quem que vai estar habilitado aqui? Isso. Mas vamos lá, eu estou na eleição, isso aí é assunto para a próxima aula, que é expiação limitada, tá? Mas vamos lá, isso é bom, essa interação é boa, tá? Mas a interpretação também Isso, Noemi, Tem um versículo que fala: crê no Senhor Jesus e será salvo. tu e a tua casa. Isso. Hã? Isso, ali, olha só, é o caso de um chamado a crer, tá? No Evangelho, um caso específico de um chefe de família, é o do carcereiro? É o chefe da casa, é o homem, né? É o representante da família. Então, tudo isso tem um contexto específico ali. Mas crer e será salvo, é verdadeiro. Quem crê, o chamado é crer e será salvo. É assim que nós pregamos, irmãos. Nós não mentimos. Tu e a tua casa. Isso. Ou seja, ele creu e tudo bem. E a tua casa, o resto das pessoas. Eles mandaram na casa dele. Então. O chefe de família aceitou a Jesus, todo mundo era submisso a ele. É um tempo onde o povo escolheu. É uma representação. É o representante, é o cabeça da casa ali. Todo mundo obedecia a ele. Quando o chefe da casa cria, perdão, os? Eu de evangelizar a minha nora, aí eu comecei a falar, ela falou: não, isso aí é o homem da casa que decide. O Fernando já decidiu. Entendi. Então, olha só, tem um cuidado aí com o seguinte: quando há um chefe do lar, e aqui tem uma questão de representatividade, de cabeça do lar, enquanto estão sob a sua tutela, o chefe do lar tem a responsabilidade de levar a sua fé aos da casa. Agora, a salvação é individual. Agora, enquanto estão sob a tutela desse chefe da casa, a minha casa, eu tenho a Daphne, Sofia e Helena, nós somos ensinados, eu as ensino no caminho do Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu creio que pela aliança de Deus eu represento as minhas duas filhas. Eu não represento a Daphne. Eu represento as minhas duas filhas, por enquanto. Por isso essa questão de casa. Tá? Isso se perdeu na sociedade ocidental com o individualismo. Nós somos muito individualistas. Mas essa questão de representatividade se perdeu. Os orientais têm muito isso ainda. A família é o representante da casa. A minha fé, a fé da minha casa é a minha fé. Isso é uma questão de representatividade. Tá? E essa salvação é porque ele ia se matar, porque se deixasse fugir, morrer a família também? Eu não sei se a família do carcereiro morria. Eu não sei disso exatamente, não sei te responder agora se a família morria. Ele morreria, certamente. Ele morreria certamente. Aí não sei dizer essa informação histórica aí. Tá? A gente não pode esquecer desse texto de João 16, 8, né? Que o Consolador viria e convenceria o homem do pecado, justiça e juízo. Aí às vezes a gente para o texto por aí, mas Isso. continua lendo.
do pecado porque não crê em mim. Então, a pessoa só crê em Jesus porque o Espírito Santo convenceu para o crer. Isso, Então, é uma ação externa. Então assim, todos os salvos que foram convencidos pelo Espírito Santo, todos que foram condenados não foram convencidos pelo Espírito Santo. É isso. Obrigado, vou para um bom almoço para vocês. Esse texto aí, com base nessa escolha humana, ele foi escrito por um homem que está parcialmente aí, se não completamente, em estado de depravação total, porque ele quer colocar o mérito humano, a ação humana, como coisa importante. Então, aí tem essa questão da participação do homem na salvação. Então, aí, se a escolha final é sua, você tem glória sua aí, você tem mérito seu. E a salvação glorifica a Deus somente, e vem somente dele. Eu acho que não. Eu acho que se Deus que começou agora com você, Aham. a glória não é minha. Ele só me deu a chance de escolher, de abrir. Então, é isso que você perdeu na semana passada, tá bom? Isso. Só preciso retomar isso aqui. O que é livre-arbítrio, Raquel? Defina para mim. Então, não. É por isso que quando nós falamos desse termo, você precisa saber o que é, definir corretamente, porque senão toda a sua conclusão vai ser errada, se você define errado. É escolha de quê? De tudo? De qualquer coisa? Da roupa que você veio hoje? Da comida que você vai fazer hoje? Se é isso, nós temos. A gente chama de uma livre agência. Nós temos escolha. Nós temos. A questão é que o homem, no seu estado de depravação, mancha pelo pecado, nós vemos nos textos bíblicos que ele não é capaz de escolher a Deus. Ele não tem essa liberdade. O homem não tem livre-arbítrio no sentido de fazer uma escolha contrária à sua natureza má, morta espiritualmente. Você concorda com isso? Para mim é confuso. Então, eu acho que o homem que é pecado, ele se sente muito mal com ele. Não. Ele não gosta de Não. Quem sente mal é o depravado, é o escolhido. Não. O homem depravado, ele não tem esse filtro que você acha que ele tem. Quer comais, quer verbais, façais tudo para a glória de Deus. O que um homem depravado faz para a glória de Deus? Nada. E ele fica mal por isso? Não. O homem que nasce espiritualmente morto não faz nada para a glória de Deus. Ele não se sente mal com isso. Ele não tem essa consciência. Tudo bem? Vamos lá. O Filho de Deus, sim. O Filho de Deus, sim. Vamos seguir, gente. Olha só, esse assunto é bom. Vai demorar uns 15 dias. 3 meses só no primeiro capítulo. Qual é a causa última da salvação para o arminiano? Atenção, irmãos. A causa última da salvação para o arminiano: a fé que ele exerce. Porque Deus dá a graça, segundo eles, prévia, e diz: agora é com você. Não é? Segundo o arminiano. Então ele diz: eu quero. A causa última é a decisão dele. Então vieram o senhor de Dort, reunidos lá na Holanda, e disseram: nós vamos refutar isso, porque nós dizemos que isso não é bíblico. O que Dort disse? Esta eleição é o imutável propósito de Deus, não muda, pelo qual ele, antes da fundação do mundo, escolheu um número grande e definido de pessoas para a salvação, por graça pura. Estas pessoas são escolhidas de acordo com o soberano bom propósito da sua vontade, dentre todo o gênero humano, decaído pela sua própria culpa de sua integridade original para o pecado e a perdição. Os eleitos não são melhores ou mais dignos do que os outros, porém envolvidos na mesma miséria que os demais. Tecla sabe aqui, é todo mundo igual. O eleito não é melhor do que ninguém, é apenas uma vontade soberana de propósito dele, que diz: eu escolho você. É somente ele. Esta eleição não é baseada em fé prevista. Veja aqui, Dort de fato refuta o que os arminianos levaram: em obediência de fé, santidade ou qualquer boa qualidade ou disposição, que seria uma causa
ou condição previamente requerida ao homem para ser escolhido. O que Dodge está dizendo? Se a escolha de Deus depende da tua decisão final, a causa da escolha de Deus é a tua decisão, não é a soberania dele. Então você está colocando em xeque a soberania de Deus na salvação. Aquela pergunta que Paulo faz: com quem Deus se aconselhou? Tem uma resposta: com você. Ele diz assim: deixa eu ver se eu vou. Vai crer. A tua ação é a causa final. O que Dodge diz: não pode ser, porque é uma eleição sem condição prévia, porque o ser humano em seu estado não pode atender qualquer condição para ser salvo. Por isso que o primeiro ponto é fundamental, e a não existência do livre-arbítrio é fundamental para a gente entender esse ponto aqui. Se você diz que o ser humano tem alguma capacidade em si, você está com Armínio, que diz: tem uma capacidade no homem, claro, ele precisa ser habilitado por uma fé, uma graça prévia, mas ele, ao final de tudo, ele diz: quero ou não quero. O que nós dizemos é Deus quem decide isso. Vamos lá. Ainda mais falando sobre libertação total, né? Não é que ele vai ser habilitado a dizer sim. Por isso, o ponto 1 é o ponto 1. Essa é a barra, está tudo pendurado aí. Quando nós pegamos desde o início do mundo, Deus fazendo o homem lá, Adão e Eva, antes do pecado, o homem não era contaminado pelo mal. Quando o homem é contaminado pelo mal, ele deseja fazer aquilo que é contrário a Deus. É naturalmente fácil para o ser humano decidir ser oposto a Deus. Por isso os ímpios, por isso toda essa questão. Quando Deus dá a sua palavra como meio de dizer, ó, isso é o correto, desde o princípio Deus vem estabelecendo o que é bom para o homem, porque o homem por si só consegue olhar e distorcer aquilo que Deus disse que é certo. E aí Cristo, quando vem, ele diz: eu sou a verdade. E se eu perguntar para você, a gente refletir sobre o que é verdade, define o que é verdade, nós vamos pensar sobre verdade, sobre ser um silogismo. Eu tenho duas afirmações, então a conclusão é óbvia que é verdade. Só que Cristo é a referência, Cristo é o padrão de vida para a humanidade. Por isso que, se não crer em Cristo, a pessoa não receber algo que vem de Deus para ela não consegue entender o que é a verdade, porque o padrão vai ser a medida do coração dela. Por isso, é exatamente isso, Renan. Por isso tantas religiões. Porque eu acho que é assim. O que Deus disse? Não, eu acho que é desse modo. Eu acho que é desse modo. Não, eu acho que é Deus também, mas também pode ser isso aqui. Pode os cristais. E você vai escolhendo coisas para si, conforme o seu padrão. O que Jesus diz é: eu sou o padrão. Eu sou o padrão. O livramento é tão bom que mesmo tendo Adão e Eva tendo, não deu certo. Adão e Eva tiveram livre-arbítrio porque eles foram criados bons. Essa era a natureza dele. Eles escolheram um caminho oposto. Isso é livre-arbítrio, você poder escolher contra a sua natureza. O problema é que agora, depois do pecado, nós somos maus. Nós não temos capacidade, pelos textos divinos, de escolher contra a nossa natureza. O homem natural é incapaz, não aceita as coisas do Espírito, porque não pode entendê-las. Isso é texto bíblico. Todos estão mortos. Se eu for a um restaurante, a um buffet, e tiver jiló, eu não gosto. Eu vou escolher 1000 vezes não pegar, porque não é uma coisa que eu quero. É assim o homem com Deus, natural. Eu vou 1000 vezes, eu não escolho por 1000 vezes, porque não é uma coisa que eu queira. Entende? Pois não, irmão. Se há alguma possibilidade do homem escolher a salvação, precisaria de Cristo. Então, aí, Armínio discordaria disso, e até o catolicismo romano discorda. O que eles dizem? Cristo precisou fazer algo, só que falta a tua participação. Cristo fez isso, o católico afirma: para ser salvo precisa Cristo morrer, só que você também precisa cumprir os sacramentos. Participação humana. Então Cristo é uma parte da salvação. Armínio diria: não, Cristo precisa morrer, só que isso não garante a salvação de ninguém em específico. Depende, em última instância, de você. Ele está morto lá, ele morreu para
propiciar a salvação. É o próximo ponto que a gente vai ver. Expiação limitada. Agora, no final depende de você. Exatamente isso. Tá? Algumas vezes eles vão discordar de que ele não precisaria morrer. Ele precisa morrer. Agora você precisa dar o passo final. É isso que nós discordamos. Tudo bem? Ótimo. Seria livre escolha. Olha, eu diria assim, a gente trabalha com termos em teologia de livre agência. Você escolheu hoje essa roupa, você vai escolher a comida, nós temos isso. Ela faltou. Faltou, não dá. Tá? Então, vai dormir no sofá hoje. Livre agência, nós temos essa liberdade de escolher, mas ainda assim, veja, eu só escolho o que eu gosto. Gente, a roupa que você escolheu hoje, a sua escolha está condicionada à moda desses tempos. Nem isso você é livre. Se você não escolheria hoje uma roupa que estivesse na moda nos anos 50, por quê? Nem nisso você é livre, de fato livre. Você é todo influenciado. A tua escolha não é livre, nem para as coisas básicas, de vestir uma roupa. Você está de acordo com a moda de hoje. Tudo. Quem que ia falar, Deise? Uma coisa que eu fico pensando, Guilherme, assim, o agir do Espírito Santo na questão de você crer em Cristo e tê-lo como o Senhor e o Deus e sua soberania. Vamos lá. A mulher que se prostrou aos pés de Jesus e recebeu aquela resposta um pouco dura, né? Que falou assim, mas é lícito eu pegar o que é meu e deitar aos cachorrinhos? Quem agiu nela para responder daquela forma? Sendo que Caim, quando foi questionado por Deus, onde está teu irmão? Sou por acaso o dono do meu irmão? Quem é, né, que age dessa forma para você, assim, se submeter ao senhorio de Cristo? Não sei se a questão da escolha, né? Isso, precisa, como nós dizemos, precisa vir algo de fora de nós para nos habilitar. E nem Deus, quando endureceu o coração do faraó, sei que é um caso específico, Isso. foi usado para um propósito, mas foi Deus que endureceu o coração. Então, semana que vem a gente vai trabalhar esse texto, então não falte, porque é um texto chave para a gente entender isso. Eu também, não falte. Da mesma forma que eu creio, né? E às vezes assim, o que leva a gente a duvidar um pouco, não é duvidar, é questionar. Ok. Perguntar, né, também. Mas assim, o final dessas pessoas que não foram escolhidas, que é um inferno, é uma coisa muito, muito terrível. E isso que é de Deus, que é puro amor e pura bondade, às vezes fica, Deus, mas por quê? Porque ele não foi, é um final tão terrível para ele. Isso, eu vou trabalhar justamente isso. Eu vou trabalhar tudo isso, gente. Vou trabalhar tudo isso, porque eu pensei já nas... Mas eu já pensei nisso e eu espero que tenha pensado em todas as objeções, mas é ótimo vocês levantarem. Levantem essas E a questões. questão assim, né, de como o Espírito Santo age nas nossas respostas diante de Deus. Porque a gente, nós somos provados por Deus, o Espírito Santo é que dá aquela condição. E dizer assim, não, Senhor, é o Senhor que está fazendo, eu estou sendo moldado de alguma forma. É a mesma coisa que você ver um filho morto na sua frente, você tem que enterrá-lo. Você pode se desesperar humanamente, mas é Senhor. O Senhor levou, Ele é Deus, o Senhor sabe o que o Senhor fez. É essa submissão. Então, Deise, você já estava falando uma coisa importante, que é o final, que são as aplicações. Essa doutrina, no lugar de ela dar inquietação a nós, ela tem que nos dar paz. E eu vou contar um caso, eu ia contar no final, mas vou contar agora. Eu fui pregar em um acampamento de adolescentes e após a pregação, uma adolescente queria falar comigo. Eu me sentei com ela e ela desabou, chorou, só chorava e esperei ela se acalmar. O que foi? Meu avô morreu, eu era muito apegada com ele e eu não sei se ele foi para o céu. Eu tive a tentação ali de falar o quê? Ele está com Cristo, é o teu vozinho, né? Não conhecia, mas há uma tentação disso, desse consolo. O que a palavra de Deus, pela graça de Deus, me fez segurar? Olha, eu não sei para onde teu avô foi. Não sei se era crente ou não. Ela falou, não, ele não era, para onde ele quer que ele tenha ido, Deus está sendo glorificado na sua justiça.
O problema é que a gente pensa nas nossos afetos e não na glória dele. Quando você pensa na glória de Deus, você se pacifica. O que quer que vá acontecer com o vô dela, Deus foi glorificado e eu quero a glória de Deus. A glória de Deus, para mim, é a minha alegria. Porque Ele é glorificado no que Ele decide. Isso deve nos pacificar e não nos inquietar. Até o discípulo, quando foi colocado várias opções, ele falou assim, mas Senhor, para onde eu vou? Eu tenho uma opção de achar, Deus poderia ter feito assim, mas eu não quero isso. Para onde eu vou, Senhor? Se só o Senhor tem. Tem as palavras de vida eterna. Então, assim, eu não tenho escolha, eu não sou livre na minha escolha, assim, eu prefiro ficar nessa, e ser esclarecido quando eu estiver com ele, Ok. e fazer o meu papel de igreja, que é o quê? Evangelizar, orar, pedir ao Senhor, Senhor, que a tua palavra alcance, que a minha oração alcance, que a tua graça alcance, porque assim, eu sei que é preciso, Isso. Isso. mas eu acho que o final é render. Nos rendermos à soberania de Deus nos pacifica e não nos torna inquietos, tá? Então vamos lá, só voltando aqui, vamos lá. Ótimo, gente, participem, tá? Dort respondeu Armínio, certo? Não é fé prevista, não. É uma eleição da parte de Deus unicamente soberana. Unilateral. Não é por causa que ele viu o futuro. E aí a gente tem uma questão, né? Se ele viu o futuro, quem que escreveu esse futuro? Ele. Mas depois a gente trata disso. A Confissão de Fé de Westminster veio 40 anos depois de Dort. E a Confissão de Fé de Westminster é o documento que nós subscrevemos como IPB. Nós assinamos embaixo desse documento. Nós cremos assim. Tá? Se você é um presbiteriano, você teoricamente crê assim. Tá? Ou deveria. Pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, olha só. Deise, para a sua glória. Deus está sendo glorificado nesses decretos. Alguns homens e alguns anos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Tem os textos bíblicos aqui, eu vou falar muitos deles na nossa aula. Então é isso que nós cremos. Para a glória dele, pelo seu decreto, alguns homens e alguns anos foram predestinados para a vida eterna e outros para a morte eterna. Capítulo 3, parágrafo 5. Segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito, bom prazer da sua vontade, antes que fosse o mundo criado, Deus escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida, para o louvor da sua gloriosa graça. Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, olha só, ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso movesse Deus a escolher, como condição ou causa. Então Westminster vai na mesma linha de Dort, quase que copia Dort, o Westminster, pela sua livre graça e propósito, pelo seu conselho, pela sua vontade, ele escolhe alguns para a vida. E isso é sem causa, sem fé prevista, sem qualquer outra coisa, sem bom comportamento. Não há nada disso. É a escolha de Deus soberano. Eunice. Na Fundação Casa. O que eu tenho que fazer é ir lá. Eu não sei se tem, eu não posso dizer que tem, não sei. Isso é uma questão de Deus, exatamente. Exatamente. É aí que entra, né? Você está pregando, quem crê será salvo. Você está pregando, quem vai crer? É o que está escrito em Filipenses 1:29, né? Vos foi concedido crer. Não somente sofrer, mas crer. Isso. Crer, até o crer, segundo a Bíblia, é concedido. Raquel? Temos um arminiano aqui, olha isso aí. Mas tudo bem, senhor. Vamos lá. Gente, tá, tudo que você falou está na confissão de fé, está em Dort. Eu quero ver a Bíblia. Quero ver se tem isso na Bíblia, né? Então tá, vamos aí. Que horas são? 10 para as 11. 10 para as 11? Então, ó. Eu vou ler uns 24 versículos. Eu nem sabia que eu era arminiana, né? Vamos ver, eu nem sabia que eu era arminiano e sou, né? Vamos lá. Quais os fundamentos? Aqui que está a chave para dizer, ok, tudo que você está falando aí, eu entendi, mas eu quero a Bíblia.
E a Bíblia é que é a autoridade, não eu, concordo com você, eu não sou autoridade, é a Bíblia que é a autoridade, tá? Então, olha só, essa doutrina reformada da eleição incondicional é abundante nas Escrituras. É muita coisa. Tem um autor que diz que a história da Bíblia é a história da eleição incondicional, né? Deus escolhe indivíduos para manifestar sua graça salvadora. Desde o Antigo Testamento. Por que escolheu só ele? Morreu todo mundo. Começa a perguntar Ele ali. era uma destacada. Ah, então é mérito. Então é mérito. Noé Noé, andava. veja o que o texto diz. E Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou favor imerecido. O texto corrige o teu pensamento. Noé achou diante de Deus favor Ele imerecido. não ganhou por si mesmo. O achar graça não é achar que Noé gracioso. Mas não, Sim, ele era um homem. Sim, isso. E ele achou favor imerecido diante de Deus. Por que não todos? Noé. Por que Abraão e não os restantes dos pagãos de Ur dos caldeus? Abraão era pagão, gente, é de Ur da Babilônia. Deus fala, você, sai da tua terra, eu tenho uma aliança com você. E o José, o irmão, o fulano, e o dono da venda aí, sai da tua terra. Antigo Testamento. Isaac, não Ismael. Esaú. Calma que Romanos 9 vai chegar. Semana que vem eu venho de Romanos 9 aqui. Romanos 9 vai chegar. Semana que vem. Se aborreceu de Esaú, né? Israel, por que não Síria? Por que não Babilônia? Brasil. Apesar do Por que não Belém do Pará e Belém da Judéia? Abre aí em Deuteronômio, eu vou terminar com esse texto. Deuteronômio 7, 6 a 8. Gente, eu disse que esse assunto é espinhoso porque trata de uma soberania de Deus que a gente não entende e é difícil de aceitação porque nos humilha muito. Então a gente tem o Adão ali falando, não pode ser, não pode ser. É o Adão falando, é assim com todo mundo. Deuteronômio 7. Dentro de nós também tem um senso de meritocracia. Isso, sempre tem. Você Sempre fez tem. uma coisa, é sério. Isso é o mais correto do nosso planeta. Isso é uma Aí natureza. quando chega na salvação, você. Nós criamos nossos filhos assim, se fizer, você ganha. Então esse senso de mérito está em nós. Aí vem um escândalo e loucura, que é uma salvação sem mérito. Você fala, isso é loucura. É, bem-vindo, é isso que Paulo falou mesmo. É loucura. E o que eu acho legal também é que assim, todas as outras religiões, você precisa fazer alguma coisa para Todas. agradar o seu Deus. É verdade. Só no cristianismo é graça. É por isso que eu estou aqui. Em todas as outras religiões, em todas as outras, o mecanismo que gira a religião, todas as outras, faça para a divindade fazer por você. Toda, pode ver, é despacho, é amarrar fita aqui, é amarrar corrente, tudo. É rezar 5 vezes virado para Meca, é fazer Acender jejum. não sei quantas velas. Se você fizer, então você gira a engrenagem da divindade. Só tem uma religião que não é assim. O cristianismo bíblico. Alguém fez por você, creia. E para completar, inclusive, muitas igrejas evangélicas, eles confundem que a santificação, antes vem a regeneração, ela precede. Aí eles vão citar lá e dizem, você tem que santificar, você tem que fazer isso. Senão, A maioria das igrejas evangélicas também é pagã. porque você tem que fazer para mover a divindade a te salvar. É isso. Não tem. Vamos lá, eu vou finalizar com esse texto, Deuteronômio 7, 6 a 8, olha só. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Ué? Veja, a escolha soberana. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Israel, eu não escolhi você qualquer coisa em vocês.
Nada em vocês me causou a afeição porque vocês são assim, numerosos, fortes, não tinha nada em vocês, mas eu escolhi porque eu amei vocês. Essa é a base da doutrina da eleição, uma escolha baseada na graça e no amor de Deus por pessoas que não merecem. Então, sim, eles acreditam, sem dúvida. O que vai diferenciar é, no fim das contas, eu tenho o poder, o arminiano diria, de decidir. Eu acho que o que o arminiano pega é uma proteção à decisão humana autônoma. É isso que diferencia. Bem direto é Atos 3 e 48. Vou falar. Pera. Direto. Vamos lá. Que horas são? Já são 11 horas. Que aí eu não vou entrar aqui, gente. Falta 5 minutos. Não vai dar tempo, porque são 24 textos, que é para vocês entenderem que a Bíblia fala muito disso. Eu falei alguns textos do Antigo Testamento, né? Para você pensar no seu almoço, ficar sem dormir hoje à noite, ficar com o olho instalado. Deus escolheu alguns, não outros. Isso acontece, tá, gente? Com todo mundo que conhece a doutrina da graça, depois isso passa. Mas fala, meu Deus, peraí, isso é bíblico. Deus escolheu esses e não outros. Né? Por que não Ismael? Por que não Isaac? Por que não Esaú? Por que não outras nações? Bom, vou começar, vai. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, aos próprios eleitos. Contexto: discurso de Jesus sobre o final dos tempos. Vai ter um tempo em que vai ter uma tribulação tão grande que por causa dos eleitos que Ele escolheu, Deus vai abreviar. O que eu vou mostrar com esses textos é que você tem que lidar com essa realidade de eleitos. Quem são esses? Você tem que saber responder isso. Eleitos que Ele escolheu. Tá? Se possível, enganar os eleitos. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Paulo está falando. Sua salvação está garantida em Romanos 8. Quem pode intentar acusação contra aquele que Deus escolheu? Foi Deus quem justificou. Foi Deus quem bateu a matéria e falou: está salvo. O próprio Paulo é um bom exemplo. Paulo, sim. Não tem mérito nenhum. Aliás, ele matava crente. Ele matava todo mundo. Para ele estava de boa, né? Só mais esse slide aqui, tá? Revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Ele está falando para crentes. Conforme vocês são eleitos de Deus, vivam de acordo. Por esta razão, tudo suporte por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que sai de Jesus com eterna glória. Parei aqui. São 4, faltam 20. Qual que é o meu objetivo? Mostrar a vocês que o termo está na Bíblia. Eleitos escolhidos por Deus. Tem uma questão muito específica com esses eleitos. Vocês estão percebendo? Se não fossem os eleitos, ele abreviou por causa dos eleitos. Por que não todos? Por que ele não abrevia por causa de todos? Tem uma especificação aqui, tem um filtro de Deus, está claro no texto bíblico. É por isso que essa doutrina nos pacifica. É Deus quem tem a palavra final nisso, tá? Então, irmãos, a gente para por aqui. Semana que vem, não sei se vai dar para terminar, porque eu vou trabalhar dúvidas, objeções, mas e a justiça, mas e a pregação do evangelho, tudo isso eu vou trabalhar, tá bom? Por enquanto, estejam pacificados, quanto possível, com esse início de doutrina aqui. Alguém tem mais alguma dúvida que eu não saiba responder? Não? Vamos encerrar então com uma oração. Não chegou nem o papel, nada.
Aniversariante visitante? Pastor, Orlando, sim. Assim, então vamos dar um marca a página para o senhor. Sim, vamos falar, o pastor relembra aqui. Lembra da minha tia da Zezé? Primeira vez. Primeira vez no marido da Nanda aqui na TV. Mauricinho, não é? Mauricinho.